Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à sessão de alívio e leveza sobre pessimismo. Não sei se você se considera ou não pessimista, uma pessoa pessimista, mas lembre-se que em algum momento na nossa vida sempre vai vibrar no pessimismo, né? O pessimismo é uma atitude mental negativa que se caracteriza por uma expectativa de que o pior vai acontecer em qualquer situação, né? Pessoas pessimistas tendem a focar nos aspectos negativos da vida, de uma situação, de uma pessoa, por exemplo, de uma situação, de uma experiência, acreditando que as coisas vão dar errado, que seus esforços serão em vão e que a felicidade é algo inatingível. E é isso que essa aula, né, sobre a sessão de alívio e leveza vem trazer para você. Conhecimento sobre o pessimismo, trazer consciência e ações possíveis de serem realizadas para você se integrar ao problema, né, no caso o pessimismo, reconhecer a existência dele ou não e ferramentas capazes de transmutar essa condição pessimista. Eu falo e continuo a dizer que só conseguimos resolver qualquer problema em nossa vida, independente de qual ordem seja ou em qual setor da nossa vida, se você reconhece que ele existe e tiver vontade de querer resolver. Quando você aceita que existe um problema instalado e você consegue até dar nome para esse problema, você já está com ele 50% dele resolvido. No caso, se você se reconhece como uma pessoa pessimista, você já está, por estar assistindo esse vídeo, você já está com 50% dele resolvido. Os outros 50% vai depender das suas ações. Gosto e repito sempre a frase da poeta Elisa Lucinda, que diz o seguinte: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final. Ou seja, é possível você mudar um pensamento, um condicionamento, uma hereditariedade. Hoje em dia tem até como fazer uma reprogramação de DNA. Inclusive fazemos isso durante a sessão de alívio e leveza. E é para isso que essa aula foi criada, para trazer conhecimento e caminhos para você se libertar do pessimismo. Para você sair de um estado de doença, quer seja física, mental, emocional ou espiritual, para você ir para o estado de curas, você precisa tratar da sua mente, suas emoções. Assim como você vai ao dentista, ao ginecologista ou um gastro. Invista em sua saúde mental e emocional e terá saúde de verdade. Porque saúde de verdade é muito mais do que ter apenas os exames clínicos em dia. Então, para você conseguir ter resultados positivos, de se libertar do ciclo vicioso do pessimismo, é necessário entender como nasce, né, o pessimismo. Quais são as características, quais são os sinais e sintomas e como seria uma vida sem o pessimismo instalado aí no seu dia a dia, para então você conseguir criar um ciclo virtuoso de bem-estar. E para você conseguir fazer essa troca, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, pensamentos, comportamentos que induzem você a ter e a viver em ciclos contínuos e repetitivos de pessimismo. Esse protocolo de alívio e leveza sobre pessimismo é dividido em duas partes, em dois vídeos. O primeiro, que é esse, são explicações e conhecimento sobre o pessimismo. Então, essa aula pode ser distribuída aí para quem você quiser. Se ela chegou até você e você acha que pode contribuir, né, com conhecimento para a vida de uma outra pessoa, né, envie esse vídeo para outras pessoas para ter conhecimento sobre o que é pessimismo, sinais e sintomas. O segundo vídeo é a sessão de alívio e leveza propriamente dita, para você eliminar esse padrão mental, comportamental, emocional em viver em pessimismo. Que você vai repetir ele por 7 dias consecutivos. Para ter acesso a esse segundo vídeo, você precisa entrar em contato comigo e falar assim: Vivi, eu quero fazer a tua sessão de alívio e leveza sobre pessimismo. Essa sessão vai abrir caminhos para você se libertar do ciclo vicioso do pessimismo e você vai acabar aprendendo a não se conectar com outros ciclos viciosos, né? Primeiro eu reconheço que eu tenho um ciclo vicioso, depois eu me liberto dele e eu aprendo a não mais ficar conectando ou começar a desconectar de outros ciclos viciosos. Vamos entender então sobre esse padrão de você ficar em constante estado de pessimismo? Tá bom, Vivi, mas afinal de contas, o que é pessimismo? Pois é, o pessimismo, como
corrente de pensamentos, né? A gente tem que enxergar isso, várias nuances, vários significados, vários signos para a gente entender. Então, o pessimismo como corrente de pensamentos que enxerga o mundo sobre uma ótica negativa. Ela permeia, né? O pessimismo permeia, esse conceito, né? Permeia diversos campos de conhecimento, desde reflexões metafísicas, abstratas e até mesmo aí psicologia, e também nos debates filosóficos. Então, nós vamos até aí os significados da metafísica, do pessimismo dentro da metafísica, na psicologia e também na filosofia. Na metafísica, o pessimismo ele questiona a natureza fundamental da realidade, ponderando se a existência é inerentemente boa ou má, ou algo entre os dois extremos. Né? Filósofos pessimistas como o Arthur Schopenhauer argumentava que o sofrimento é inerente à vida, resulta de uma vontade cega e irracional que nos impulsiona. Já outros, como Sartre, defende que o pessimismo existencial, onde a liberdade individual se confronta com a angústia e a responsabilidade por suas escolhas em um mundo sem significado intrínseco. Né? Então, já na psicologia, o pessimismo ele se manifesta como um padrão de pensamentos negativos que influencia a sua percepção da realidade e o comportamento, obviamente. Então, pessoas pessimistas, elas tendem a focar nos aspectos negativos da vida, minimizando aí os positivos, né? Então, às vezes a pessoa tem até um monte de coisa legal, mas ela só foca nas coisas ruins, o que pode levar a sentimentos de tristeza, de desânimo, de ansiedade e até mesmo a depressão. Então, estudos psicológicos demonstram que a relação entre o pessimismo e diversos fatores, como baixa autoestima, dificuldade em lidar com o estresse e menor resiliência diante dos desafios. Tá? Já na filosofia, o conceito que a gente acessa aí sobre como que a filosofia vê o pessimismo, né? O pessimismo ele se desdobra de diversas correntes de pensamento, cada qual explorando diferentes aspectos da existência humana e da natureza da realidade. Então, o pessimismo ele questiona o valor geral do universo, enquanto o pessimismo moral, né, o pessimismo cosmológico, o pessimismo cosmológico ele questiona o valor geral do universo, enquanto o pessimismo moral ele se concentra na natureza inerente inerente má mesmo da humanidade. Já o pessimismo prático, ele questiona a possibilidade de alcançar a felicidade e o bem-estar. Então, filósofos como Platão, Nietzsche, eles exploraram diferentes vertentes do pessimismo, buscando compreender as raízes do sofrimento humano e o papel da razão, da moral e da ação individual na busca por significado e realização. É importante ressaltar que o pessimismo ele não é apenas uma visão negativa do mundo, mas também um convite à reflexão mesmo, à reflexão crítica e à busca de respostas. Então, ao questionar a natureza da realidade e os limites da felicidade humana, o pessimismo nos convida a examinar nossas crenças, valores, prioridades, buscando formas de navegar pelos desafios da vida com mais resiliência, autoconsciência e compaixão. Pois bem, dentro desses conceitos, desse estudo aí, né, de pessimismo, quais desses significados estão certos? Eu acredito que é o que fez você reconhecer-se pessimista. Pois o conhecimento ele só é útil se você transforma esse conhecimento em autoconhecimento e aplicamos ele para transformar a nossa realidade numa situação de melhor bem-estar, de melhores condutas, de melhores pensamentos, de melhores sentimentos. Porque a parte mais importante é você se dar conta que você é uma pessoa pessimista ou se dar conta que você não é uma pessoa pessimista. Pois ao se reconhecer como uma pessoa pessimista, você já está com meio caminho andado para sua cura e suas transformações mais incríveis. Por isso é super importante e necessário entender os principais sinais e sintomas de uma pessoa pessimista. Vamos nessa? Então, Vivi, quais são os sinais e sintomas de quem tem pessimismo, de uma pessoa pessimista? Pois bem, agora é o momento aí de você pegar um papel e caneta e ir anotando os sinais e sintomas que você está sentindo neste momento. Se você precisar, pause esse vídeo, pega o papel e caneta para você ir anotando, até mesmo para você refletir sobre essa situação. Lembrando que você pode ter
um conjunto de sinais e sintomas, e o mais importante vai ser você conversar com um profissional para ajudar você a olhar para esses sinais e sintomas e realmente descobrir o quanto isso está interferindo no seu bem-estar, nas suas relações humanas, no seu dia a dia, na sua relação com você mesmo, na sua relação com as pessoas que você mais convive. O pessimismo como padrão de pensamento negativo permeia a visão de um mundo do individual que se manifesta através de diversos sinais e sintomas, né, e comportamentos também. Então, para a gente identificar, o primeiro passo é você ajudar, é você buscar ajuda para você trilhar esse caminho em direção de uma perspectiva mais positiva e mais resiliente. Tá? Então, no campo das emoções, alguns dos sinais e sintomas do pessimismo tristeza e desânimo constante. Então, pessoas pessimistas, ela tende a se sentir muito mais triste, né, desanimada com frequência, focando aí nos aspectos negativos da vida e minimizando os positivos. A pessoa também vai ter ansiedade, né, e preocupação excessiva, medo do futuro, e a constante antecipação de cenários negativos gera aí uma sensação de ansiedade que vai gerar preocupação excessiva, e você vai acabar dificultando o aproveitamento do presente, que é um lugar onde que a vida acontece, né? Então, falta de motivação é um outro sinal e sintoma. Falta de motivação e falta de iniciativa. Então, a crença de que seus esforços serão em vão ou que o sucesso é inatingível pode levar aí a uma falta de motivação e iniciativa, impedindo você aí de perseguir seus sonhos, seus objetivos. Um outro sinal e sintoma do pessimismo é a baixa autoestima e autocrítica. Então, pessoas pessimistas, elas tendem a ter uma visão negativa de si mesmas, focando em seus erros e falhas, o que pode levar a baixa autoestima e autocrítica excessiva, dificultando também, obviamente, né, você perdoar você mesmo e também aos outros. A crença de que seus erros são imperdoáveis ou que os outros sempre agem na má fé pode dificultar o perdão, perpetuando sentimentos de mágoa. Um outro sinal e sintoma aí bastante pertinente no pessimismo é a sensação de vazio e a falta de sentido na vida. Então, como você tem uma visão, uma falta de, né, a pessoa pessimista, ela tem uma visão negativa da vida, isso já vai levar a uma sensação de falta de propósito, né, falta de sentido, de propósito, desinteresses das atividades cotidianas, atividades às vezes inclusive que seriam de vida, e a pessoa começa a desinteressar por isso. No campo do comportamento, a reclamação frequente, né, pessimismo verbal, né, a pessoa começa a falar, reclamar frequentemente, então a pessoa vai ser sempre mantendo aí as crenças pessimistas através de reclamações constantes. O isolamento social e evitamento de atividades em grupos, né, justamente para não ficar no meio de pessoas que sempre vão estar fazendo com que desperte esse negativo, a pessoa acaba se isolando, né? E ela vai dificultando, tendo dificuldade de tomar decisões e assumir riscos também, por conta do medo do fracasso e a crença de que suas escolhas são sempre erradas. Isso vai limitando cada vez mais a pessoa a aumentar o seu potencial, seu network, você aumentar o seu conhecimento, né? Procrastinação e adiamento das tarefas fáceis de fazer ou até mesmo intermediárias, a pessoa vai tendo, assim, como ela acha que nada vai dar certo, ela já tem um pessimismo instalado, então ela começa a procrastinar também aquilo que precisa ser feito. Então, a falta de motivação e a crença de que o sucesso é inatingível pode levar aí à procrastinação e ao adiamento de tarefas. E abuso também de substâncias, né? E comportamentos de risco, como o abuso de substância como álcool e drogas, além de comportamentos de riscos, como os jogos de azar e direção imprudente também. A pessoa também começa, quando a pessoa tem o pessimismo já instalado ali na sua rotina, negligenciar sua saúde física e mental. Então, a falta de cuidado com a própria saúde, ela pode ser um sinal de pessimismo. Então, a pessoa ela já tem um olhar pessimista para o mundo, ela vai ter um olhar pessimista para si, e ela vai ter comportamentos pessimistas, né, de deixar de cuidar de si, porque ela acredita que nada vai melhorar. Então, é importante ressaltar que nem todas as pessoas pessimistas apresentam todos esses sinais e sintomas, e a intensidade e a frequência que esses sinais se manifestam, elas variam também de acordo com a personalidade da pessoa.
a gravidade do pessimismo e os fatores externos que influenciam aí a vida. Se você se identifica com alguns desses sinais, e você os anotou aí, é importante buscar uma ajuda profissional, pois vibrar em pessimismo pode te adoecer. E como, né? Você pode estar se perguntando, mas pessimismo, se a pessoa, né, ficar reclamando da vida, não ter um comportamento comigo, isso pode me adoecer? Sim, sim, isso pode te adoecer, né? E tem aí várias ciências, né, que explicam isso pra gente, sobre a questão quanto que os pensamentos, os sentimentos negativos, ele adoece a gente. Então vamos lá para a gente entender quais são quais são aí as doenças, né, que o pessimismo pode te causar. Como o pessimismo pode adoecer você caso você esteja vibrando nesta frequência, né? Porque tudo é uma frequência. A alegria é uma frequência. Aqui atrás eu tenho até um quadrinho aqui, onde que eu explico sobre uma explicação sobre essas emoções, né? O quanto você, tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu estou vibrando numa frequência, né? Então, o pessimismo, como padrão de pensamento negativo que permeia a visão aí do mundo do indivíduo, ele pode ter um impacto significativo prejudicial à saúde física, mental, aumentando o risco aí de diversas doenças e comprometendo a qualidade de vida. Então, na saúde física, né, no físico mesmo, no corpo, aquilo que você vai sentir, como que o pessimismo vai te atacar? Através do seu sistema imunológico enfraquecido. Então, porque quando a pessoa é pessimista, ela também já vai ter um estresse. Então, o estresse crônico e a negatividade associada ao pessimismo podem enfraquecer o sistema imunológico, fazendo com que você fique mais suscetível a doenças como gripes, resfriados e infecções. Olha só. Como você já tinha pensado nisso? Como que gripe, resfriados e infecções, ele pode ser oriundo de um pensamento, um comportamento pessimista? Outro problema de saúde que o pessimismo pode gerar é doenças cardíacas, né? Então, associado ao risco de doenças cardíacas, como hipertensão, colesterol alto e infarto. Isso se deve ao aumento do hormônio do cortisol, né? Que é depois de um período de estresse, um período de medo, você aumenta o seu nível de cortisol, o que eleva a sua pressão arterial e a frequência cardíaca, fazendo com que você pode sofrer, inclusive, infartos, né? Diabetes, né? Então o pessimismo também pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. Estudos sugerem aí que pessoas pessimistas, elas tendem a ter hábitos de vida menos saudáveis, como má alimentação, sedentarismo, tabagismo, e isso contribui para o desenvolvimento de doenças, né? Então, outra coisa é doenças crônicas. O pessimismo, ele pode piorar o quadro de doenças crônicas como asma, artrite e câncer. Então, a visão negativa da vida pode dificultar o tratamento e o controle de todas essas doenças, tá? Quando você fica nesse momento. E você pode também ter dor crônicas. No campo da saúde mental, seria a depressão. Então, o pessimismo, né, é um dos principais, a depressão, o pessimismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da depressão. Então, a visão negativa, porque a depressão, a pessoa fica sempre olhando para o passado, né, enquanto a ansiedade, a pessoa fica olhando para o futuro, para situações que ainda estão por vir. Então, fica naquele jogo, né? Uma dica legal aí para você assistir seria o filme Divertidamente, tem o 1 e o 2, né? Bastante interessante, está no cinema no momento, mas logo logo deve estar nas plataformas. Então, você vai ver o tanto que a ansiedade, o tanto que os sentimentos, como que ele faz da tua vida, o que ele pode fazer na sua vida. E a importância de você cuidar disso, do mesmo jeito que você vai no ginecologista, você, mulher, vai no ginecologista, você vai num outro médico de pele, por exemplo, né? É importante você cuidar do seu mental, da sua saúde emocional e da sua saúde mental, tá? Outro sinal e sintoma seria a ansiedade, né? Como disse, porque fica naquela perturbação, naquela inquietação, né? E geralmente a pessoa que tem ansiedade, ela também tem sudorese, temores, dificuldade, tremores mesmo, a pessoa fica tremendo, né? E sua bastante a mão, dificuldade de concentração. Uma outra coisa seria a baixa autoestima, tá? Estresse crônico, o pessimismo, ele leva a esse estresse crônico e também dificuldades de relacionamento. Então é importante ressaltar mais uma vez que nem todas as pessoas pessimistas desenvolverão todos esses problemas de saúde, porque a gravidade
do impacto do pessimismo na saúde varia de acordo aí com a personalidade da pessoa, do que ela tem encaixado na sua rotina, de autocuidado. Então, a intensidade do pessimismo são fatores externos que influenciam a vida. Se você está preocupado com os efeitos do pessimismo em sua rotina, é importante agendar aí uma sessão terapêutica. No meu caso, eu, Viviane Lima, eu atuo em duas frentes, né? Primeiro a gente faz aí um atendimento para entender, fazer um mapeamento de todos os sinais e sintomas que você tá. Então, por isso que é legal você assinalar, né? Escrever esses sinais e sintomas, até mesmo para você lembrar. Então, eu atuo com fórmulas florais e sessões de alívio e leveza, onde que a gente vai limpando o mental através das sessões de alívio e leveza e cuidando das emoções através das fórmulas florais, tá? A fim da gente ir construindo novas realidades. E durante todas as sessões, né, os encontros online ao vivo, né, que eu vou fazendo com você, eu vou sempre te dando ferramentas para você no dia a dia, você começar a aprender a cuidar de você, porque a ideia não é colocar você debaixo do braço e você ficar em processo terapêutico aí ad eterno, né? Na verdade, é importante e necessário você aprender a cuidar de você. Então, é um treinamento, na verdade, de você aprender a cuidar de você. A atenção é importante e necessária você investir em processos, né, terapêuticos para você que vão contribuir para você deixar para trás todos esses condicionamentos, crenças que estão impedindo você de ir para frente. É importante você entender alguma coisa. Qualquer processo terapêutico vai ser um caminho melhor do que você não fazer nada. Tá? Mas como seria viver sem os impactos, no dia a dia e do pessimismo, né? Porque às vezes a pessoa ela vive tanto no estado de pessimismo que ela nem consegue vislumbrar como seria não viver em estado de pessimismo. Então, o dia a dia de uma pessoa que já superou o pessimismo, ele é marcado por uma transformação profunda na sua perspectiva de vida, né? No seu olhar diante da vida e na forma como ela interage com o mundo. Então, imagine aí o despertar sem o peso da negatividade. Então, ao invés de você se concentrar nas dificuldades do dia que inicia, a pessoa curada, né, do pessimismo, ela desperta com gratidão, reconhecendo as oportunidades e as bênçãos presentes na sua vida. Então, em vez de se sentir desmotivada, ela começa a se sentir energizada e pronta para enfrentar os desafios que todos nós temos, né? E com muito mais entusiasmo, né? Eu já disse isso em outros vídeos, eu volto a repetir, entusiasmo é estar cheia de vida, estar cheia de Deus, né? A origem da palavra quer dizer isso. Então, estar cheia de entusiasmo. E ao invés de você se preocupar com o que pode dar errado, você se concentra no que vai dar certo, buscando soluções criativas, persistindo diante dos obstáculos ao longo do dia. Outra coisa, as interações sociais vão ficar muito mais leves e positivas, né? Porque a pessoa curada do pessimismo, ela se torna muito mais aberta, receptiva e empática, construindo aí relacionamentos saudáveis e duradouros. Os desafios são encarados, inclusive como oportunidades de crescimento, como de fato são, né? Todos aquilo que a gente passa, se a gente olhar para tudo aquilo de difícil que a gente está vivendo e a gente entender que isso é um professor para a gente aprender ou desenvolver uma nova habilidade emocional, mental, espiritual, comportamental, você vai já olhar com muito mais positividade para essa vida. E não é positividade tóxica, não. É olhar com realidade, com vontade de resolver. Então, os erros, eles vão ser vistos muito mais, se a pessoa já está curada, né, do pessimismo, os erros vão ser vistos como oportunidade de aprendizado, assim como situações desafiadoras. A autocrítica excessiva vai dar lugar aí à compaixão e à busca de soluções construtivas. A gratidão se torna um hábito e a pessoa reconhece e aprecia as coisas boas da vida, mesmo as pequenas, cultivando um sentimento aí de felicidade genuína, né, e duradoura. A sensação de realização vai ser com certeza predominante, porque se você vai se colocando pequenas tarefas, você vai dando conta de resolvê-las, você vai começando a se sentir, tendo uma sensação de realização. Então a pessoa vai se sentir, você vai começar a se sentir muito mais satisfeita com as suas conquistas, por menores que sejam, reconhecendo o seu progresso, valorizando sua jornada, sem ficar se comparando com as outras pessoas, né? Porque quando eu olho para alguém, qualquer pessoa que a gente olha, e a gente olha assim, de repente, o sucesso, ou aquilo que está acontecendo com a pessoa, eu estou olhando só o palco dela. Eu não sei o que ela está fazendo nos bastidores,
Então isso é um crime, é cruel que você faz, uma atitude cruel que você faz com você, né? Então olhe para você, olhe para os seus bastidores e olhe assim, nossa, hoje eu tô melhor do que ontem, parabéns para você. E é sobre isso, não fique comparando você a outras pessoas, porque ela tem uma história, ela tem um papai e uma mãe diferente do seu, ela tem traumas diferentes do seu, ela teve oportunidades ou não teve oportunidades diferentes da sua, então não compare a outras pessoas, compare sempre você com você mesmo, tá? Uma outra coisa que vai acontecer quando a pessoa tem um pessimismo aí curado, o sono vai ser muito mais tranquilo e restaurador também, né? A felicidade vai se tornar em um estado natural. E você vai começar a se sentir mais feliz de viver a vida que você está vivendo, né? Vai ter muito mais alegria de viver a vida. Então, a experiência individual ela varia de acordo com a sua personalidade, seus desafios enfrentados. Então, mas o que realmente importa é a transformação interna, onde que você aí vai mudar a sua perspectiva de vida, a capacidade de encontrar o positivo em cada situação, a força de vontade para enfrentar os desafios e gratidão pelas coisas boas e felicidade genuína e duradoura. Então, na sessão de alívio e leveza, para você desconectar do pessimismo, você vai ser conduzida aí a limpar diversos drivers mentais de comportamentos, condicionamentos e crenças e pensamentos e hereditariedades e modus operantes, né, de pessimismo. Através de falas e ações simples e profundas, você vai deixando para trás tudo aquilo que impede você de ir para frente. Então lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Eu, como terapeuta, eu posso acompanhar você nessa jornada de transformação para você se libertar do pessimismo. E uma sessão de alívio e leveza, até uma criança de 10 anos consegue fazer e entende que a vida é muito melhor sem o hábito de ficar vibrando no pessimismo. Então tome a decisão de você viver a vida sem o pessimismo e criar uma vida que você merece. Dê o primeiro passo para uma vida mais leve e feliz. Faça essa sessão de alívio e leveza. Ela já está gravada até mesmo para facilitar para você ficar repetindo, porque você vai ficar ouvindo essa sessão algumas vezes e repetindo todos os comandos que eu vou dando ali para você durante o vídeo. Então, não tem desculpas para você ficar vivendo em constante estado de pessimismo e querendo aí que a vida seja diferente. Você precisa dar esse primeiro passo. Porque, afinal de contas, o seu mundo muda quando você muda. E é você quem muda a vida, o seu mundo, a sua realidade. Quando você muda, seu mundo muda e podemos tagarelar vida. Então, quais seriam aí, Vivi? Você pode estar perguntando, tá bom, Vivi, você falou aí do floral, né, que você faz, é sua área, né, mas existem outras práticas e condutas para você superar o pessimismo? Pois bem, como terapeuta, eu já fiz mais de 1.000 atendimentos, eu acho que já tem bem mais, e com os diversos tipos de desafio do desenvolvimento humanos, né, trabalhando aí as emoções, o mental, e todas as curas e todas as melhoras, elas só foram possíveis quando as pessoas perderam o medo de mudar do estado em que estão, de doença, para o estado de cura. Muitas pessoas preferem, por incrível que pareça, muitas pessoas preferem vibrar e continuar no estado de doença devido aos ganhos secundários que a pessoa tem, às vezes ali no seu ciclo de amizades, no seu ciclo familiar. Mas Vivi, como isso é possível? É porque a gente prefere ficar no conforto do desagradável, da doença, do que passar pelas pequenas mudanças que a cura precisa para acontecer. Então, justamente por ter que fazer essas pequenas novas atividades, as atitudes, né, que você vai conseguir. Mas a boa notícia é que a culpa, o pessimismo, ele é superável, né? Você consegue superar se você quiser e estiver disposta a fazer um mínimo de disposição, né? Você já vai ser o suficiente para você superar tudo isso. Então, através de um processo terapêutico, você consegue ser conduzida para superar o seu pessimismo e qualquer tipo de problema que venha a ter, né? Então, durante a sessão de alívio e leveza, é um excelente ponto de partida para a sua jornada de superação. Começando pelo pessimismo, obviamente, eu tenho outras sessões, né, também com outros temas, outras temáticas, porque durante essa sessão você é conduzido a fazer limpezas mentais, emocionais. Então essa sessão vai abrindo espaço para a construção de uma nova perspectiva mais positiva e resiliente. Mas lembre-se, é apenas a primeira etapa.
Porque para alcançar a transformação duradoura é fundamental você incorporar outras práticas, né, e também outras condutas. Aqui estão, eu vou te falar algumas delas, e a primeira delas eu já te falo de cara, que seria a terapia floral, para equilibrar o seu vibracional, a sua energia, a sua frequência. Então, a terapia floral, através da administração de essências florais, gotinhas, né? São frascos pequenininhos, assim, se você está vendo no vídeo, ó. Você toma as gotinhas, conforme eu vou indicando, né? Depois do seu atendimento, eu te indico como que você vai tomar e qual que você vai tomar. E já envio para você também, né? Porque eu consigo te fazer esse movimento com você. A terapia floral, através da administração de essências florais específicas ali para sua atitude, seu problema, ela vai auxiliar no seu equilíbrio energético e vibracional, promovendo aí a harmonia emocional e mental. E aí você vai ter muito mais a possibilidade de ter emoções positivas, tá? Você vai desbloquear as suas crenças, né? Porque a terapia floral te ajuda a desbloquear essas crenças negativas que vão te limitando para você ficar sempre na mesma situação, tá? Uma outra coisa que acontece é a meditação. E normalmente após um atendimento comigo, eu também te indico algumas meditações que inclusive tem no meu canal do YouTube. E aí isso vai te trazer calma e clareza, e você vai começar a olhar para tudo de maneira diferente. Você vai começar a ter foco no presente, você também vai ter mais autoconsciência de quem é você, por que você está aqui, por que você faz o que você faz, por que você erra o que você erra, por que você acerta o que você acerta. A hora que você começa a entender como que é o seu modo operante, a sua vida vai começar a fluir, né? Ter uma fluidez. Uma outra prática terapêutica bastante interessante, que eu também sou fã, inclusive sou mestre também nela, é a energia vital, que é o reiki, né, que vai canalizando através da imposição de mão no seu corpo, vai promovendo aí o bem-estar físico, mental e emocional, dissolvendo seus bloqueios. Então, essa técnica energética, ela auxilia na dissolução dos bloqueios energéticos que podem estar aí contribuindo para o seu pessimismo, como traumas, crenças negativas. Então, uma prática vai complementando a outra. E você vai tendo, obviamente, um alívio do estresse. Então, o reiki, ele também promove o alívio do estresse, da ansiedade, criando um ambiente muito mais propício. Uma outra prática interessante de você colocar no seu dia a dia seria o yoga, que é a união corpo e mente. Então, hoje, né, se você entra em algum dos meus programas de práticas terapêuticas, esse aqui da sessão de alívio e leveza, por exemplo, você já vai ter a oportunidade de fazer pelo menos umas 2 aulas de yoga para você entender como isso funciona. Aula de yoga online ao vivo no seu celular, né? Aí você vai começar a entender como é que tudo isso funciona. E a atividade física, não sei se você faz, mas seria uma outra prática interessante para você fazer, que é a liberação de endorfinas, né? Então, a prática regular de atividade física libera endorfinas, que é um hormônio que promove aí já a sensação de bem-estar no seu dia a dia, né? Combatendo aí o estresse, a ansiedade, alguns fatores que contribuem para que o pessimismo mantenha-se instalado na sua vida. Um outro ponto, uma outra prática, uma outra conduta pertinente para você deixar para trás o pessimismo seria a gratidão, né? Ela vai te ajudar a reconhecer e apreciar as coisas boas da sua vida, mesmo as pequenas, cultivando sentimentos aí de felicidade genuína. Então, ao fazer uma sessão de alívio e leveza, que pode ser online, ao vivo, online presencial, né? No caso aqui, eu vou falar especificamente da online ao vivo, você vai ter acesso sobre você e o que você daria conta de fazer para começar a cuidar de você. Então, porque o mais importante não é assim, tá bom, eu sei que isso resolve o meu problema, mas eu dou conta de fazer? Então, por isso que a sessão inicial ela é muito pertinente, porque daí a gente vai mapeando, entendendo como que é a sua rotina, o que você faz na hora que você acorda, depois do almoço, no seu trabalho, no final do dia, quais são as suas outras práticas que você já faz no seu dia a dia, e aí a gente vai encaixando para fazer uma remodelagem da sua rotina mesmo, tá? Então, você pode adquirir uma sessão com o tema desconectar do condicionamento, de ficar vibrando aí no pessimismo, ou fazendo uma assinatura e ter acesso aí a diversas limpezas emocionais, de pensamentos, condicionamentos e crenças que atrapalham o seu dia a dia, como autossabotagem, obesidade, depressão, tristeza, raiva, compulsão, autocrítica, inseguranças, baixa autoestima. Então, acredite no seu potencial, você tem a força e a capacidade para você se libertar aí da culpa e construir uma vida mais plena, abundante e feliz. Então, a sessão de alívio e leveza traz conhecimento profundo para você conectar com as pessoas mais importantes neste mundo, que é você mesma. Então, mergulhe aí na sua história, explore as raízes
do seu pessimismo, que vai fazer toda a diferença para você transmutar você na melhor versão que você pode ser no momento. Então, juntas a gente pode construir uma vida mais leve e livre do pessimismo. Mas afinal de contas, você pode estar se perguntando, Vivi, tá bom, eu entendi que é a sessão de alívio leveza, mas como é que ela funciona na prática, tá? A sessão de alívio leveza, como que ela funciona? Primeiro a gente vai fazer um centramento, né? A gente vai fazer uma anamnese, depois a gente faz um centramento. Você segue as instruções que eu vou te falando, né? Eu vou falando algumas coisas, você vai repetindo e fazendo alguns movimentos. Você aí no conforto da sua casa, eu aqui na sala de atendimento. E através de falas e de toques específicos do corpo, a gente vai liberando bloqueios e promovendo o fluxo de energia, tá? Então, comandos de limpeza, de frases poderosas vão auxiliar você a eliminar aí as crenças negativas. E após a sessão, você vai sentir um alívio profundo e duradouro, vai se sentir muito mais leve por se libertar de crenças limitantes, você vai se sentir corajosa de deixar ir traumas e memórias negativas, você vai se sentir empoderada, e tudo isso é possível durante a sessão. E aí você vai ter de benefício redução do estresse, melhora da qualidade do sono, aumento da autoestima e da autoconfiança, porque você começa a conhecer você, então por isso que aumenta naturalmente a autoestima, né? Melhora o seu relacionamento, porque quando você melhora o seu relacionamento com você mesmo, você vai melhorar o seu relacionamento com os outros, maior clareza mental e foco, e também desenvolvimento da intuição, né? Você vai aquela sensação, não, será que isso é isso? Não é isso. Você vai melhorar a sua intuição. Então, a sessão de alívio leveza é um presente que você pode fazer para você, porque ele é fácil de fazer, repetição ilimitada, acompanhamento personalizado. Então, dê o seu primeiro passo para você fazer essa sessão. Faça a sua sessão de alívio leveza e vai gradativamente limpando as memórias de dores vividas que amarguram aí seu peito e dificulta você enxergar a vida com os olhos da beleza. Então, depois de assistir a essa aula até aqui, e agora você tem duas opções: não fazer nada e continuar a vida, tá? Como está, mantendo os mesmos resultados, ou solicitar isso a sessão de alívio leveza para pessimismo e mudar esse condicionamento seu. Para isso, é só me enviar um WhatsApp para a gente agendar o melhor horário, para a gente cuidar de você. É só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Então, a sessão de alívio leveza, ela pode ser utilizada sozinha como um processo terapêutico, como também em conjunto com outros métodos, outros processos de cura que você esteja vivenciando. Lembre que cada um vai atuar, né? Enquanto o medicamento está atuando no físico, no seu corpo físico, a sessão de alívio leveza está cuidando do seu mental e do seu emocional, assim como as fórmulas florais. Porque você merece viver uma vida livre de sofrimento e plena de felicidade. Então precisa apenas limpar e se autorizar a ser feliz. Pois bem, para a gente iniciar a prática de alívio leveza, do outro vídeo, eu vou te ensinar uma pequena prática, que é uma prática que a gente vai utilizar, só que não vai ser simplesmente só ficar batendo nesses pontos, a gente vai estar falando e de acordo com as dores daquele tema, tá? Então, primeiro a gente vai bater no ponto da mão, no alto da cabeça, entre as sobrancelhas, na altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo e abaixo das axilas. Certo? Então, é isso. Para ter acesso à sessão de alívio leveza é muito simples, é só você, abaixo desse vídeo aqui, enviar uma mensagem para mim no link, tem um link ali, fala com a Vivi no WhatsApp, e juntas vamos avaliar se você já está pronta para você fazer essa sessão gravada, online ao vivo, juntar com a terapia floral, enfim, para a gente entender a sua situação no momento. Tá ok? Então, namastê, eu espero por você. Tchau, tchau.